Queria convidar vocês a ler Mateus 25, a partir do versículo 14. E a palavra fala assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, só para, ele vem falando do reino de Deus, reino de Deus, ele fala, o reino de Deus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Amém? Nós vamos ver o resultado dessa conta depois. Eu vou parar por aqui, para a gente não ler 2 vezes todos os versículos, amém? E queria pedir que o Senhor nos acompanhasse nesse momento. Vamos fazer uma oração. Pai, te peço que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Em nome de Jesus, quebra todas as barreiras nesse momento, Pai. Dos nossos achismos, daquilo que a gente pensa que conhece, daquilo que a gente até imagina que sabe. Eu sei que o Senhor tem uma visão diferente do mundo, da vida, porque o Senhor é o Criador. Nos ensina a tua visão, nos ensina como o Senhor espera que nós interatuemos contigo, como é que pode ser essa conexão mais profunda entre nós e o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje, especificamente, eu estou dando esse subtítulo, o perigo da omissão. O perigo da omissão. Amém? Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer é: por que Jesus conta essa parábola? E eu quero voltar a alguns versículos que nós vimos aí há 2 domingos atrás, porque Jesus estava falando com os discípulos justamente num momento em que eles mostram para Jesus o templo de Israel, uma coisa, humanamente falando, maravilhosa. E a gente costuma brincar que hoje, lá em Israel, se você for a Jerusalém, tem só um muro desse templo de pé, porque todo o resto foi destruído no ano 70 da nossa era. Mas os judeus continuam tendo orgulho daquele muro. Imagina de todo o templo na época, que era fantástico, foi remodelada por Herodes, e uma coisa humanamente muito linda, E era para ser o templo, a casa, a habitação de Deus para os judeus, E Deus incentiva o povo a fazer isso, mas aquilo foi se tornando cada vez mais uma coisa humana. E se você pega lá Jeremias, você pega os profetas no Antigo Testamento, é como se Deus, em algum momento, ele falasse: olha, eu estou saindo daqui, isto já não me pertence, ou melhor, isto já não me representa. Porque nós, infelizmente, na nossa índole caída, pelo pecado, por essa vontade de sermos os nossos próprios deuses, os reis da nossa vida, nós temos uma tendência a ver tudo pelo lado material. E aquele templo tão lindo, que tinha sido feito para ser a casa de Deus, a habitação de Deus entre o povo de Israel, se tornou uma obra arquitetônica, um objeto de orgulho. E os discípulos andando com Jesus, e saem lá, um dia que eles foram até o templo, e eles saem do templo, isso mais ou menos uma semana antes da morte de Jesus, e eles param e Jesus olha para aquilo e fala: Senhor, olha que coisa linda, olha essas paredes, olha esses muros. Isso está tudo no capítulo 24, Você vai ver isso lá. E aí Jesus olha para aquilo e fala: olha, vou dizer uma coisa para vocês, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. E aí, para os discípulos, aquilo era o fim do mundo. Como talvez, de repente, passa pela tua cabeça que essa guerra pode parecer o fim do mundo. A gente não sabe onde isso vai dar. Eu, francamente, pensei que ia acabar no segundo dia, com a rendição do presidente da Ucrânia. Mas, olha, ela está aí. E o negócio vai escalando, a gente não sabe onde vai dar.
E aí Jesus então começa, e aí eles perguntam para Jesus, mas se não vai ficar pedra sobre pedra aqui, é o fim do mundo, né? Porque aquela obra tão maravilhosa ia sumir, então é o fim do mundo. Então Jesus, conta para a gente como vai ser o fim do mundo. E quando o Senhor vai voltar, porque Jesus já vinha falando para eles que ele ia embora, né? Que ele ia morrer e tal, ele ia ressuscitar. Então, quando é a sua volta? E Jesus está ali explicando. Eu não quero trazer tudo de volta, né? Mas só alguns versículos para colocar a gente nesse contexto, para entender a parábola. No versículo 6 do capítulo 24, Jesus fala, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Por que é necessário? Porque é o coração do homem. Eu tenho minha verdade e você tem a sua. E de repente a gente precisa eleger uma verdade só. Como que a gente consegue? Normalmente, infelizmente, na vida, no mundo, da forma que o mundo age, é quem tem o porrete mais alto, maior, não é assim? Quem bater primeiro leva. E aí a vontade, a verdade fica sendo a verdade do mais forte. Darwinismo em operação, não é? Esse é o mundo que a gente vive. Não é? Jesus fala, calma, não é o fim. Guerras. E aí, no versículo 30, ele fala, perguntando como vai ser a vinda de Jesus, a volta de Jesus, porque ele vai voltar, amém? Amém. Versículo 30 fala, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. E versículo 27, que não vai ser projetado, fala, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E aí você pode perguntar, por que Jesus falou que porque se lamentarão? Não é? Estou me repetindo aqui, mas é importante. Porque boa parte das pessoas não quiseram realmente saber de Jesus. Está bom o teu emprego? Está boa a tua casa? Está boa a tua família? Jesus ainda nessa parte, ele fala, como nos dias de Noé, os homens se casavam, davam-se em casamento, iam para o supermercado, compravam roupa, estavam com uma camisa fashion, com um tênis bonitão, né? E a vida segue. E aí, de repente, Noé, que era o maluco da vez, construiu uma arca lá num lugar que nunca tinha chovido, entra na arca e começa a chover, e veio o fim. Não é? É mais ou menos assim que Jesus disse que vai acontecer, não com água, mas uma coisa semelhante, onde está todo mundo vivendo sua vida, se preocupando com o seu dia a dia, com a sua grana, com o seu emprego, e aí de repente tudo acaba. Por quê? Porque não tiveram a ousadia de subir esse tranquinho e olhar a vida com a transcendência que ela precisa merecer. É como se a realidade não fosse só essa que a gente vê no dia a dia. Existe uma realidade maior que essa, superior, que envolve esse lado sobrenatural da vida. Para nós, sobrenatural, mas que é muito natural para Deus. Amém? Então, essa é a realidade. No versículo 32, ele faz uma pequena analogia, que fez muito mais sentido para os discípulos do que para nós hoje, quando ele fala, aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Ou seja, no Brasil, que a gente tem as 4 estações do ano num dia, fica difícil você ver uma árvore seca e tal, mas alguns lugares onde o clima, ainda mais países frios, a gente teve a oportunidade de ver isso, você vê as figueiras, a figueira é bem típica, porque quando começa o inverno, o outono começa, ela vai secando, de repente você vê só aquela árvore seca, né, aqueles galhos secos, você fala, isso aqui está morto, né? Vem a primavera, você começa a ver aquele brotinho assim, tal, de repente, cheio de folhas e cheio de figos também, não é? É muito lindo. Então Jesus fala, olha, ele pega essa coisa que era natural para os seus discípulos, para quem estava ali à sua volta, não é? E ele fala, olha, quando você perceber essas coisas, fica atento, porque está próximo o fim. Então, o que nós podemos dizer de todas essas coisas que estão acontecendo? Eu diria para você, essa guerra não é o fim, mas todas as coisas que nós estamos vendo começar a sair umas raminhos ali e tal. Acho que estamos próximos da volta de Jesus. Amém? Então, ele nos convida a nos prepararmos. Essa é a história. Tá bem?
No versículo 40 ele ainda vai um pouco mais fundo. Fala, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Ou seja, né, trabalhando juntos, provavelmente da mesma família, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Um que creu, o outro que não creu. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Imagina aquele moinho manual, 2 mulheres sentadas, talvez mãe e filha, talvez 2 irmãs, puxa para cá, a outra puxa para lá, puxa para cá, fazendo lá, moendo o trigo, e aí de repente, tchum, uma desaparece. Talvez deixe a roupa, né? Não sei, a gente vê em filme, né? Deixados para trás, a roupa ficava lá no montinho, e ela subia. E ele fala que vai ser assim o arrebatamento. E aí ele termina essa parte, antes de entrar nas parábolas, no versículo 42, quando ele fala, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor. Amém? Então, a partir daí, depois de colocar todas essas coisas, ele prefere usar figuras, e aí ele usa 2 parábolas para ajudar a gente a entender melhor a atitude que é esperada de nós, para esse momento. Não é? Primeira, nós falamos a semana passada, a parábola das 10 virgens. Jesus aparece, ele se coloca na parábola como noivo, né? Como noivo. E qual é ali o foco? A necessidade da prontidão, de estarmos preparados, e da constância. E ele usa a figura do óleo, que óleo, na verdade, não é um óleo que pode ser comprado, é um óleo que é produzido pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. E aí ele é acumulado pelo exercício prático da nossa fé no dia a dia. Amém? Então, esse foi o foco da primeira parábola. A parábola que nós começamos a ler hoje, e vamos explorar um pouquinho mais, é a parábola chamada parábola dos talentos, mas que na verdade são a parábola dos 3 servos, porque talento de repente é muito mal entendido, não é? Então, que mostra Jesus como Senhor, aquele Senhor que vai, mas que vai voltar. E ele deixou os seus bens conosco. E a gente vai entender isso. E aí ele vai voltar e vai querer saber o que nós fizemos com isso. Então, fala da importância da fidelidade e o perigo da omissão, que é o tema nosso hoje aqui. Então, essa omissão que pode ser entendida também como uma atitude de infidelidade, ou mesmo de incredulidade. Fala, olha, eu não creio muito nessa história não, como nós vamos ver no desenvolvimento da parábola, ok? Então, vamos voltar para o texto. Mateus 25, 14, fala assim, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os bens. Interessante isso daqui, né? Existe uma relação muito importante aqui, que é uma relação de confiança de Deus para conosco. O Senhor decide confiar, e Ele confia os seus bens aos seus servos, como uma representação de que Jesus faz com a igreja, ou seja, não tem outro lugar onde você pode escutar de Jesus, onde você possa escutar o Evangelho verdadeiro, porque tem muitas outras lugares onde a palavra Evangelho é usada, não é? Mas não esse Evangelho que está aqui, não é? Então, ele confiou essas coisas para nós e a cada um dos seus discípulos, ok? Então, confiou-lhes, Jesus usa essa figura. E aí, quando ele fala, ele usa uma coisa que a gente normalmente interpreta como se fosse uma moeda, talento. Mas talento, na verdade, não era exatamente uma moeda, era uma unidade de medida. Era o Shedd, né? Alguns de nós conheceram, o Russell Shedd, já falecido, no seu comentário bíblico, ele usa a figura de 30 quilos. Aqui, tudo indica que é de prata, algumas vezes poderia ser de ouro, e que era correspondente a 6.000 denários. Um denário é um dia de trabalho. Se a gente fizer uma conta tontinha aqui, não sei quanto você paga para a faxineira na sua casa, se você tem ou não, tal, mas R$160 é uma coisa mais ou menos por aí, entre 160 e 170, não é? Dá R$1 milhão, um denário. Mais ou menos daria hoje. Só para a gente ter uma noção, que não era pouca coisa. Era um bom dinheiro. Não é? Você multiplica por 5 para 1, multiplica por 2, ou seja, um levou como 5 milhões para outro 2 milhões e outro 1 milhão. Bens preciosos e valiosos, acho que isso que Jesus queria mostrar ali, né? Representando então um misto dos dons do Espírito que Deus nos deu, habilidades nas quais Deus também nos deu, porque, vamos combinar,
vamos pegar aqui um exemplo prático. Vocês ouviram o João cantar, João Henrique aqui, né? A voz do João. Aí você fala, não tem o dom espiritual da voz, não é verdade? Mas você acha que a voz do João veio do nada? É um acidente da natureza? É fruto da evolução? Eu vejo como uma coisa que Deus preparou o João para ser ferramenta, para poder cantar para a gente aqui, e sei lá onde mais ele vai cantar um dia, amém? São coisas assim. Então, é muito difícil você separar, mas existem aqueles dons espirituais, que são claramente aquelas coisas que eu não era capaz de fazer antes de conhecer Jesus, e a partir do momento que eu estou com Ele, conectado a Ele, Ele me dá dons especiais. O que for, não é? Várias coisas a gente poderia falar, não é o nosso tema aqui, ok? E também oportunidades especiais para multiplicar as dádivas que Ele nos dá. Então, o conjunto de coisas que o Senhor preparou com muito carinho para cada um de nós desenvolver e multiplicar. Esse é o conceito desses talentos aqui, ok? Mas tem mais um detalhe que vale a pena a gente olhar, que fala que Ele distribuiu esses talentos, a um Ele deu 5, a outro Ele deu 2, e a outra Ele deu 1, e Ele põe de acordo com a sua capacidade. Eu estava procurando nos meus papéis quantas vezes eu preguei desse texto, e na verdade acho que eu nunca preguei esse texto, porque eu gosto muito de uma outra parábola que Jesus contou, numa ocasião diferente, mas com o mesmo contexto, que é a parábola das minas. E eu gosto muito da parábola das minas, que ela é assim, Ele deu para todo mundo igual. E eu gosto de explorar isso, aquelas coisas, ver todos esses bens que Deus deixou para a gente, que Jesus deixou, e que a gente pode usar igualmente. Mas é interessante aqui, nesta parábola, que é como se aquele Senhor conhecesse a realidade de cada um, assim como Deus nos conhece. Ele conhece a nossa família, Ele conhece as nossas possibilidades de estudo, as nossas possibilidades de trabalho, Ele conhece muito mais do que a gente mesmo, e Ele sabe que nós somos diferentes, né? Então, eu com muito sofrimento, suor e muita temor e tremor, ousei um dia aceitar o convite para poder pastorear essa igreja, né? Alguns isso nem passa pela sua cabeça e nem se sentiriam habilitados a isso. Mas provavelmente essas pessoas podem ser habilitadas por Deus para fazer outras coisas muito maiores, entende? Não é? Então, essa é a realidade, a cada um de acordo com a sua capacidade. Okay? Isso é muito bom, não é? Mais uma prova que o Senhor conhecia realmente eles. E nós também podemos ter a certeza que Ele nos conhece. Então, Ele nunca vai dar para a gente uma coisa maior do que aquela que a gente possa fazer. Amém? Então, segunda pergunta. Com que atitude cada um encara o desafio dado pelo Senhor? E aqui talvez seja a aplicação mais prática daquilo que Jesus quis trazer para a gente. E ele começa ali, no versículo 16, dizendo que o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicando-os, e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Então, uma coisa fica clara aqui, pelo menos para mim, e talvez para você também, eu quero colocar você nesse entendimento, ok? Que a alegria, a liberdade e a ousadia daqueles 2 servos foi bem clara, não é? Fala, puxa, alegria por quê? Pelo reconhecimento da honra. Gente, é uma honra, por exemplo, poder falar para vocês. É uma honra, de repente, você estar lá no teu trabalho, no teu escritório, e Deus coloca uma oportunidade para você falar para um teu colega de trabalho. Ele está passando por um problema no casamento dele, por exemplo, uma dificuldade de relacionamento, e Deus chega assim para você e fala: fala de mim, fala de mim. Se você olha para aquela oportunidade como uma alegria, e você tem a liberdade de falar da tua experiência, você não precisa conhecer isso aqui tão a fundo, falar daquilo, olha, eu não sei o que você está passando, mas eu vou dizer para você, eu também tinha problema no meu relacionamento, mas olha, Deus me ajudou muito, tal, uma situação que você possa contar, isso vai fazer toda a diferença, essa liberdade e essa ousadia de falar, não é assim?
Então, essas coisas aconteceram com aqueles 2 servos. Tá? Mas um desses servos, versículo 18, fala: mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e o escondeu o dinheiro do seu senhor. Mas o que levou ele a fazer isso? Provavelmente porque na escala de prioridades dele, ele tinha aquilo de uma forma diferente, não é? Ele via aquilo de uma forma diferente. A gente vai explorar isso um pouco mais para frente. Versículo 19 fala que depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com ele. Jesus estava aqui nas parábolas, ele aproveita para reforçar isso. Falou: olha, eu estou indo embora, né? Eu vou morrer, eu preciso morrer, porque por mais que você queira ser bom, por mais que vocês queiram fazer boas obras, por mais que você queira achar no seu coração a forma de agir corretamente, sempre vai ter aquele momento que você não vai conseguir. Por quê? Vou me repetir porque nós estamos no mesmo tema das outras semanas. Todos nós queremos fazer o bem, sim ou não? Mas já percebeu que todos nós somos capazes de fazer o mal se a gente entende que o mal é necessário? Assim é o nosso coração. E não vai ter um momento, como seria muito bom, né, que a gente fala: puxa, eu fui mais bom do que ruim, né? Eu fiz só umas 2 coisas assim que eu acho que o Senhor não aprovou muito, mas o resto até que eu fui legal, ajudei, dei esmola. Tem um cara na esquina que pede com aquele cartão, de vez em quando eu dou um dinheirinho para ele, né? Essas coisas assim. Mas quando eu chegar lá na porta do céu, Deus vai fazer aquele balanço e eu acho que eu vou conseguir passar. 5,1 está valendo, certo? Não é assim que a gente pensa no fundo do nosso coração? Nós somos assim. Mas o que a Bíblia nos mostra, o que o Evangelho nos mostra, é que não vai ter esse tipo de conta. E se existir essa conta, nós somos muito mais maus do que ruins, talvez sem perceber. O nosso egoísmo, o nosso desamor, ele brota sem a gente querer até. Paulo fala disso, né? O bem que eu quero, eu não consigo. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse eu faço. Estes somos nós. Então Jesus, ele precisou, é como se fosse Deus lá do céu, Deus que nos criou, olhasse e falasse: olha, eu preciso ir lá. Eu preciso me sentir como um deles. Eu preciso pôr a roupa que eles usam. Eu preciso calçar a sandália que eles calçam. Mas eu quero passar por tudo isso sem pecar. E aí eu vou poder pagar o preço por eles. E foi isso que Jesus fez. Ele veio, ele morreu naquela cruz, voluntariamente. E ele pagou ali o preço pelos nossos pecados. E ali ele conquistou o nosso resgate. É como se ele falasse: olha, está tudo prontinho, eu deixei aqui a predisposição, o fiozinho está aqui. Vem você e se conecta aqui. Se conecta a mim. Aceita, abre o seu coração para mim. Jesus estava pensando nisso, mas ele falou: olha, e aí depois eu vou ressuscitar. E ele ressuscitou ao 3º dia, amém? Isso foi o selo, a prova de que a Bíblia fala é verdade. Isso estava profetizado 600, 700, 800 anos antes pelos profetas, amém? E ele falou: mas eu vou partir. O meu reino, ele deixou um reino aqui, o reino dos céus, para a gente viver nele. Mas não é um reino que os homens conheçam e entendam, não é? Mas eu vou voltar, e quando eu vou voltar, esse reino vai ser estabelecido, amém? Mas vai demorar muito tempo, então não desanima. Esse era o que Jesus queria dizer para eles. Então, depois de muito tempo, ele voltou. E aí, vem a terceira pergunta: que tipo de reação a atitude de cada um gerou em seu Senhor? Ok? Então, aqueles que multiplicaram e aquele que enterrou. Versículo 20 fala que o que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja o que eu ganhei mais 5. Uma palavra-chave aqui, por isso eu estou colocando ali uma linhazinha embaixo: ele me confiou. É interessante você pensar nisso. Um dia você aceitou a Cristo, ainda que tenha sido na sua infância, adolescência, algum momento da sua vida,
E é como que se Jesus falasse, ó, eu confio em você. E eu dou a você talentos. Nenhum de nós é despojado de dons espirituais. Nenhum de nós é despojado de oportunidades, de capacidade de agir de acordo com a vontade de Deus e falar das coisas de Deus e testemunhar. Amém? Essa é a verdade. Nós podemos achar, nós podemos crer em qualquer mentira que a gente crie na nossa cabeça. Eu não sou capaz, eu não sou entendido, esse Deus não é tão bom, e assim por diante. Aconteceu com um deles, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, o Senhor me confiou. É uma atitude de honra, de reconhecimento sobre a confiança recebida. E daí vem aquela alegria, liberdade, ousadia e a grande vontade e disposição de ser fiel ao chamado, à missão recebida. E o resultado são os frutos. Ele investiu 5 talentos e ganhou mais 5. Parece ser uma decorrência natural dessa fidelidade. Amém? Então, qual foi a reação? O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Bom e fiel. Interessante. Porque quando o jovem rico, se você se lembra daquele momento na vida de Jesus, que o jovem rico chega para ele, bom mestre, e aí Jesus repreende ele logo de cara, fala, por que você está me chamando de bom? Não existe nenhum bom, não existe ninguém bom, só Deus é bom. Mas na parábola Jesus chega para aqueles servos que foram fiéis, ele fala, bom e fiel, bom e fiel, bom e fiel. A ênfase do Senhor o quê? Na fidelidade desses servos. E a fidelidade deles foi demonstrada, né, pelo servo, levou o Senhor a retribuir com a participação do seu convívio, porque ele fala assim, ó, venha e participe da alegria do Senhor. É interessante, né? Eu lembro daquela música que fala, a alegria do Senhor é nossa força, né? É um versículo, não é? A alegria do Senhor é nossa força. Quando você está fazendo, você faz alguma coisa que você percebe que você está fazendo em sintonia com Deus, você está falando, você está testemunhando, você ajuda uma pessoa, você percebe que o mundo secular fala de endorfinas, né? As endorfinas, você sente o fluir em você, até a tua química muda, você se sente bem, você se sente atuante, você se sente alegre, não é? É automático isso daí. E Jesus fala, venha e participe da alegria do seu Senhor. Aí veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse a mesma coisa, o Senhor me confiou, exatamente a mesma coisa, e o Senhor também chamou ele bom e fiel. Ou seja, não importa quanto você está multiplicando. Eu trouxe minha família toda para Deus. Eu trouxe uma pessoa a Deus, né? Eu consegui testemunhar uma vez na minha vida. Não importa, Deus está falando, você está sendo fiel às oportunidades que eu te dei? Vem e participe da minha alegria. Amém? E aí, então, que conclusão a gente tira dessa atitude positiva desses 2 servos? E eu coloquei essa frase aqui, uma boa conexão com o Senhor, ou seja, Deus não é só um dos nossos contatos, não está naquela gavetinha, que quando eu estou bem eu esqueço dele, quando eu estou numa dificuldade eu abro a gavetinha, Senhor, me ajuda e tal, né? Infelizmente, a gente acaba fazendo isso muitas vezes, não é? Então, uma boa conexão com o Senhor gera fidelidade. E esta, por sua vez, gera uma conexão ainda maior. Esse é o convite de Jesus. Venha e participe comigo. Participe do reino. Eu não quero ser distante seu, eu quero ser teu amigo. Não sei se teu pai é vivo, não sei qual é a relação que você teve com seu pai, mas Deus Pai nos adotou como filho. E todo pai, eu que já tenho os meus filhos grandes, né? Ele espera aquele dia que o filho possa chegar, pai, vamos deixar aqui do Noves fora, né? Falar só do tempo, do carro, da internet, da política. Fala, pai, eu queria falar com você uma coisa séria hoje. Queria falar o que está no meu coração. O que eu sinto realmente. E todo pai, mesmo que seja um pai meio tonto, né? Desculpa. Mas todo pai, normalmente, vai parar para falar, filho, eu quero falar com você. E esse é o convite que Deus nos faz. Amém? Então, essa conexão forte, ela vai não crescendo, ela não vai diminuindo.
Quando a gente busca a Deus, a gente ora a Deus, fala, Senhor, pega a palavra, leia, fala, Senhor, o que ela está dizendo? O que o Senhor quer que eu faça com relação a isso? E Ele vai te ajudando. Isso vai não crescendo, uma conexão ainda maior. Amém? Mas a história continua dizendo do outro lado. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. É interessante isso, né? A gente pode pensar que a desconexão gerou desentendimento. Desentendimento, a gente olha muito desentendimento como uma briga. Mas eu chequei no dicionário, né, no meu velho Aurélio lá, e está certo. É falta de entendimento. Para aquele servo, Deus era um Deus carrasco, um Deus ruim, um Deus severo, que tira de nós o que Ele não deu. E esse era o entendimento daquele servo. E por isso, a omissão, que todos nós corremos o risco. Amém? Então, no lugar da alegria, da liberdade, da ousadia dos outros servos, esse desentendimento, ou essa falta de conhecimento do seu Senhor, da sua generosidade, da oportunidade que ele tinha recebido, gerou omissão. E omissão pode ser traduzida aqui como uma apatia, pela falta de reconhecimento do privilégio de servir o Senhor. Amém? Não tem gente que é assim? De vez em quando você pede alguma coisa para alguém, pô, de novo, comigo, não sei o quê, papapá, não é? E na nossa vida é assim, ok? Essa é um pouco a figura. Então, quero repetir uma frase do Dallas Willard que eu usei a semana passada, porque eu achei importante para hoje. Essa frase que ele fala assim, sentimentos são bons servos, mas são mestres desastrosos. Não sei se você concorda com isso, mas de vez em quando a gente deixa que a nossa tristeza, um sentimento, aí ele me chamou de feio. Ele me chamou de narigudo. Quando eu era moleque, primeiro era o gordinho, leite Glória na época, que era um leite concorrendo, né? E depois que a minha barriga começou a murchar um pouquinho, né? Eu passei a ser o Najib. O Najib era uma figura, ou seja, eu tinha o meu narizinho aqui, né? Avantajado. E aí, de repente, o menino chegava para mim, ô Najib, aí me chamou de Najib, né? Então, os meus sentimentos, de vez em quando a gente se deixa abater pelos sentimentos e a gente perde a possibilidade, a gente perde a alegria, a gente perde a ousadia, a gente perde a nossa capacidade de agir, não é assim? Então, talvez aquele servo tenha deixado os seus sentimentos tomarem conta. Esse Deus é severo, a ponto de ter medo, falando, não, peguei aqui, fiz um buraco no chão e enterrei, né? Para quando o Senhor vier, está aí, né? Então, qual foi a reação do Senhor? O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Algumas Bíblias falam, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde plantei e junto de onde não semeei? O Senhor nem se defendeu, né? Só falou, é isso que você acha de mim? Tá bom, tá bom. E aí, segue assim, falando, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta os juros, pelo menos isso, né? Bota lá, põe para render o dinheiro lá, não quer fazer nada? Põe para render o dinheiro, para ter algum retorno. Mas nem isso ele fez, né? Então, a reação do Senhor foi, logicamente, isso é uma parábola, não é? Ele está aqui, então nas parábolas ele tem que carregar as tintas, para que a gente possa ver o contraste bem claramente, não é? Então ele chega e fala no versículo 28, tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10. E de repente você pode olhar isso e falar, puxa, que absurdo, né? Que injustiça. Não. Se fosse o seu dinheiro, o que você faria? Você investe em 2 corretoras de valores. Tem uma que você pôs lá R$1.000, você olhou depois de um ano, tinha lá, sei lá, 1.200, para ser uma coisa mais honesta, né? Mais
prática. E a outra você colocou R$1.000, quando você foi lá e falou, olha, eu comprei umas ações ruins e ficou só 900. O que você vai fazer? Você vai tirar os 900 que sobraram dessa corretora e você vai meter na outra. Com certeza. É uma lógica clara. Você teve um que fez render, fez dobrar, multiplicar, e o outro não fez. Então, falando, tira e dá para aquele que tem 10. E aí no versículo 29 ele fala uma chave aqui, né? Que é duro, mas é real. Ele fala, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é uma regra da fé. Quanto mais nós investimos nessa conexão, mais essa conexão fica boa. A gente começa a entender aquilo que Jesus fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Né? Eles entendem o que eu falo. Vai ficando sem ruído essa conexão, cada vez melhor. Mas, para quem não tem uma conexão, só tem o contato, ele fala, tira meu nome lá, porque eu estou tirando daqui. Duro. Ele termina essa parte falando assim, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que conclusão a gente tira dessa segunda atitude? Que uma falsa conexão, muitas vezes a gente pensa que está conectado, gera omissão. E essa, por sua vez, gera o risco de uma total desconexão. Interessante, eu não quero falar muito mais, mas se você lembra daquele Nicodemos, quando ele procurou Jesus, está lá em João 3, e ele vem, um homem religioso, portanto, achando que ele tinha uma boa conexão com o divino, né? E ele chega para falar, Jesus chega, a primeira coisa que Jesus fala, olha, querido, você tem que nascer de novo. Como? Como é que é isso aí? Eu sou religioso, eu sou mestre, eu sou líder. Você tem que nascer de novo, porque essa coisa não é assim, não é cultural. Essa coisa é do coração, de coração para coração. Amém? Isso está um pouco por trás. Então, para terminar, como escapar do perigo da omissão? E eu pensei muito, e hoje cedo ainda vim querendo mudar essa pergunta aqui, mas mantive. Como escapar do perigo da omissão? Você fala, mas nós não somos salvos pela graça? Sim. E a graça como é que é? Então, nós somos salvos mediante a fé por aceitar Jesus. Amém? Mas parece que Jesus, em várias oportunidades, e nessa não é diferente, ele fala, você entende o que é aceitar Jesus? Você entende o que é ter Jesus no coração? Antes das duas parábolas, ele faz uma afirmação com uma figura, e a gente viu 2 domingos atrás, e eu queria terminar com ela aqui, para não esticar demais, quando ele fala lá, em Mateus 24, versículos 45, 46, quando ele fala, quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos da sua casa para lhes dar alimento em tempo devido, no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim, quando ele voltar. Amém? É isso que Jesus quer. Não importa como a gente começa, como a gente começou com uma grande chama, o coração explodindo, Ele quer que a gente termine, Ele quer nos encontrar assim quando Ele voltar, amém? Ele vai voltar, Ele vai voltar. Tudo nos leva a crer que Ele não tarda em voltar, não é verdade? Mas, enquanto Ele não voltar, que a gente possa estar esperando assim. Jesus, ao final de tudo isso, ele fala as parábolas, né? E sequência do texto, a partir do versículo 31, que não vou projetar, só quero comentar com vocês. Jesus fala que quando, e aí não é mais uma parábola, ele volta a profetizar, ele está profetizando, né? E ele fala lá, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em
em seu trono na glória celestial, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras. Não as nações em si, não é? Mas as pessoas de cada nação. E ele fala que, como um pastor, separará as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E aí ele vai falar aquela frase que é tão conhecida: pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. E aí, no versículo 37, fala: então os justos lhe responderão: Senhor, quando te fizemos todas essas coisas? E aí o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, interessante, é que como Jesus fala: olha, eu estou falando todas essas coisas para vocês que vão acontecer até o final dos tempos, e no final dos tempos, eu estou querendo preparar vocês, porque vai ter aquele momento que eu vou voltar, e eu vou ter imenso prazer de abraçar, não aqueles que foram religiosos, que seguiram um script, aqueles que eram os membros da igreja Aliança Cristã e Missionária da Vila, né? Todos, agora, os membros da igreja presbiteriana tal, membro da igreja batista tal, membro, e vamos entrando. Não, né? Ele vai ter o maior prazer em abraçar aqueles que, naturalmente, pelo fato de terem aberto o seu coração para Cristo, entendendo o que Ele fez por nós, vão mostrar na prática o que é esta fé. Amém? Interessante que esses servos aqui, não os servos da parábola, mas esse final, falam: Senhor, quando a gente fez isso para você? Né? Porque o que se espera de um cristão conectado é que você faça as coisas naturalmente, sem contabilizar, porque a tua contabilidade não vai valer nada. Fala: Senhor, olha, eu fiz isso, ajudei fulano, beltrano, papapá. Não é isso que Ele quer. Ele quer a sua ação, com alegria, com disposição, e sentindo honra de trabalhar com Ele. Amém? Eu vou projetar ali um pedaço de uma música que a gente vai cantar. Você quer chamar aí o grupo? Dá para ler? A gente consegue ler isso aqui? Podemos ler juntos? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Amém? Que essa seja uma realidade na sua vida. Talvez passe pela sua mente a pergunta: como é que eu me conecto com Deus? Como é que eu aumento minha conexão? Já que eu concordo que esse Deus não é aquele Deus severo, que tira da onde não plantou. E a coisa é mais fácil do que a gente pode imaginar, não é certo? Tudo está feito. Tudo está feito. A única coisa que Jesus espera de nós é que a gente feche os olhos diante dele e fale: Senhor, eu reconheço que tenho andado como rei da minha própria vida, mas que os resultados não têm sido aqueles que eu um dia pensei que seriam. Vem me ajudar. Eu abro meu coração para Ti. Vamos orar? Vamos pedir para que Ele possa. Se você tem vontade de fazer essa oração hoje, mesmo que você já tenha algum caminho de estrada, mas você sente claramente que falta alguma coisa, e que talvez essa coisa que falta é pela tua própria resistência,
em se deixar ser abraçado por esse Deus que te ama, que te fez. Cada qualidade que você tem, cada detalhe, cada coisa que você tem, foi Ele que criou, Ele que gerou. Vamos orar. Se você tem vontade de fazer essa oração, ora assim. Senhor Deus, eu reconheço que tenho tentado por todas as minhas forças andar distante de Ti. Mas hoje eu queria aqui, Senhor, falar de todo o meu coração e convidar o Senhor a fazer parte da minha vida a partir de hoje. E eu quero estabelecer contigo uma conexão. Eu quero tirar o Senhor da minha lista de contatos apenas, e quero que o Senhor faça parte da minha vida a partir de hoje. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa toda a minha resistência. Perdoa todas as minhas tentativas vãs, pensando que a melhor solução para a minha vida está na minha própria mente, nas minhas próprias ações. Hoje eu quero te convidar para ser meu companheiro de jornada, Senhor. Eu rendo o meu reino pessoal ao seu reino, Senhor, maior, maravilhoso, um reino de amor. Senhor, me ensina a cada dia ser mais parecido com Jesus. Eu quero que quando o Senhor volte, quando Jesus volte, o Senhor possa olhar para mim e falar: servo bom e fiel, vem para o reino, vem participar da alegria do seu Senhor. Isso é um privilégio, Senhor, e eu reconheço hoje aqui. Eu quero fazer parte disso. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.